Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Depois, quem puder, dá lá um abraço. Quer levantar agora? Pode levantar, irmãos. Dá um abraço nele, cumprimenta os irmãos, quem está próximo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar? Obrigado. Irmãos, estou muito alegre hoje. Pensa num cara alegre, sou eu hoje. Eu já disse isso aqui, vou repetir outras vezes se eu tiver a oportunidade também. Sempre que eu trago um estudo na igreja, é um privilégio, né? Como se fosse um filho, né? A gente prepara com tanto carinho, e eu já estou há alguns meses mergulhando aqui neste tema chamado tabernáculo, né? E hoje nós vamos encerrar este estudo, né? A Shirley me contou uns tempos atrás que estava até postando na internet, ali no YouTube, e tem pelo menos umas 4 ou 5 horas de estudo ali, mais o de hoje também que vai ser postado, e é um privilégio muito grande, porque você falar 5 horas, eu achei que não ia durar um culto, pastor, a gente já está no 5º, 6º, não sei, e teria mais coisas, mas o ano está acabando também, não sei como que vai ser dezembro, o ano que vem o Senhor vai dar outras direções, outras diretrizes, 4, hoje é o 5º, né? Então, 5 horas de estudo, você pode pegar ali no YouTube também, no canal da nossa igreja, que é IFC, que é a abreviação da Igreja Formosa de Cristo, e IFC Grimaldi Oficial. Tem várias mensagens dos irmãos lá também, tem sido uma bênção, né? E hoje nós vamos encerrar este estudo. Eu quero que você abra a sua Bíblia, deixe ela aberta, em Êxodo, capítulo de número 40. Eu falei que eu ia ler esse texto no estudo passado, mas não deu tempo. Vou pedir para o irmão não colocar o texto, tá, meu amado? Deixa só a imagem, nós vamos ler só na Bíblia. Essa imagem aqui está ótima, está perfeita. Êxodo, livro de Êxodo, capítulo de número 40. Por que eu pedi para os irmãos não fecharem a Bíblia? Porque nós vamos lendo aqui aos poucos, e é um capítulo um pouquinho longo, mas se possível nós vamos ler ele inteiro, tá bom? Êxodo, capítulo de número 40. Diz assim a palavra do Senhor. E eu vou ler, vou dando uma pausa, eu vou apontando aqui, porque os irmãos já estão aqui. Quem fez as 4 aulas até agora? Levante a mão. A maioria, né? A maioria fez as 4 aulas. Então, enquanto nós vamos lendo aqui na palavra do Senhor, nós vamos ver as imagens aqui, vai ficar mais claro, né? Porque este capítulo 40 de Êxodo, é o último capítulo, né, do livro de Êxodo, ele fecha justamente com a construção do tabernáculo, né? Nós lemos ali alguns capítulos, né? A partir do capítulo 25 de Êxodo, é onde Deus detalha, né, como que deveria ser feito o tabernáculo, as mensagens que Deus foi dando para Moisés, as diretrizes, e do capítulo 25 de Êxodo até o capítulo 31, o Senhor dá as diretrizes, como que Moisés deveria fazer o tabernáculo, como que deveria ser este tabernáculo. Aí tem uma pausa, né? Moisés desce do monte, ele teve ali aquela cena desagradável, né, da nação adorando o bezerro de ouro, já falamos aqui também, e fica alguns capítulos sem falar sobre o tabernáculo. Aí nós chegamos no capítulo 35 de Êxodo, né, e começa a construção do tabernáculo, e parece até uma repetição. E por que nós vamos ler o capítulo 40 de Êxodo todinho? Porque ele também parece uma repetição, e eu quero explicar isso para a igreja também. Capítulo 40, versículo 1 diz assim: Então falou Yahvé a Moisés orientando. Versículo 2: No primeiro dia do primeiro mês, levantarás a habitação do Senhor, a tenda do encontro. Colocarás nela a arca da aliança do testemunho, e a protegerá com véu a cortina sagrada em frente à tenda. Pare só um pouquinho, olhe para mim. Você já consegue encontrar aqui a arca da aliança, ok? Certinho, né? Vai ficando mais claro, né? Vai mergulhando no texto, não tenha pressa de ler o texto, né? É como eu aprendi com o pastor João, tenho aprendido com o pastor Miguel também. Leia devagar, respeite ponto, vírgula, para você entender o que você está lendo. Então, colocará a arca da aliança e a cortina, o véu.
Trarás a mesa e arrumarás sobre ela todos os seus devidos elementos. Trará também o candelabro e nele instalará as suas lâmpadas. Então, quando fala da mesa, está aqui a mesa, está aqui o candelabro, certo? Prepararás, versículo 5, o altar de ouro para incenso diante da arca da aliança e colocará o véu, a grande cortina, à entrada do tabernáculo. Então, quando fala aqui do altar de ouro, onde é que está o altar de incenso? Está aqui, certo? Está ficando claro? Colocarás, versículo 6, o altar dos holocaustos diante da entrada do tabernáculo da tenda do encontro. Onde está o altar do holocausto? Já está aqui fora, ó. Tá vendo aqui, ó? O altar do holocausto, tá? Vai imaginando o tabernáculo aí na sua cabeça. Porás a bacia entre a tenda do encontro e o altar, e nela colocarás água. Onde está a bacia? O lavatório, né, onde os sacerdotes lavavam as suas mãos e os pés antes de entrar no tabernáculo, tá? Tudo que a gente estudou. Versículo 8. Estabelecerá o átrio, o grande pátio ao redor e levantará o véu na porta do átrio. O que é o átrio? Lembra que a gente falou que o átrio, olha aqui na imagem de cima, o átrio é como se fosse esse quintal aqui, tá vendo, ó? Toda essa parte aqui é chamado de átrio. Aqui é o tabernáculo, aqui é o átrio, e em volta, né, a sua proteção, os seus muros, e a cortina que foi colocado aqui na frente, tá bom? Versículo 9. Tomarás o bálsamo da unção, e ungirás o tabernáculo e tudo o que está dentro dele. Tu o consagrarás com todos os seus utensílios sagrados, e ele será santíssimo. Então aqui já está falando do óleo da unção que consagra tudo isso daqui. Tem uma imagem, depois o irmão pode pôr, que mostra o óleo, tá bom? Mas não precisa pôr agora não. Ungirás a bacia e a sua base e as consagrarás. Depois convocará Arão e os seus filhos, vai imaginando aí na sua cabeça, tá bom? Para se aproximarem da entrada da tenda do encontro, tu os lavarás com água. Quem os lavará com água? Moisés. Vai chamar Arão e os seus filhos e vai lavar eles com água. Versículo 13. Vestirás Arão com as vestimentas sagradas, tu o ungirás e o consagrarás para que possa servir plenamente como sacerdote. A seus filhos tu os convocará, a fim de que se aproximem, e os vestirá com as suas túnicas santas. Versículo 15. Tu os ungirás como ungiste o pai deles, para que também possam exercer plenamente o ministério do serviço sacerdotal. Isso se fará para que a unção deles lhe confira um sacerdócio perene, de geração após geração. Versículo 16, para a gente encerrar aqui por enquanto, tá? E você deixa a sua Bíblia aberta. Moisés realizou tudo em conformidade com o que o Senhor lhe havia ordenado. Tá? Então, eu parei aqui no versículo 16. Ficou claro agora? Quantos aqui já leu o livro de Êxodo? Pouca gente, né? Eu sempre faço essa pergunta, né? Eu quero daqui uns anos, pastor, fazer essa pergunta e todo mundo, né, levantar a mão, né? Mas, você que leu da primeira vez, quando chega até o capítulo 25, é bom que conta ali a história, depois vai ficando meio cansativo, né? E eu quero explicar por que fica, na nossa visão, cansativo, mas não é. Porque do capítulo 25 ao capítulo 31, que nós já lemos aqui nessas 4 aulas, é o Senhor dando a revelação para Moisés. É o Senhor, quando Moisés estava lá no Monte Sinai, ficou 40 dias, 40 noites, ele recebeu revelações da parte de Deus, e Deus orientou. Se a gente for lá no capítulo 25, rapidinho, se alguém conseguir achar primeiro, para mim não folhear aqui, eu vou pedir ajuda de vocês, tá bom? Como é que está o início do capítulo 25, versículo 1? Quem pode ler para mim? Rapidinho. Amém. Obrigado, irmã. Então, no capítulo 25, começa com Deus falando, disse o Senhor a Moisés.
Aí nós chegamos no capítulo 35, onde começa ali o Senhor dando as ordenanças dos sábados, o povo preparando ali as ofertas para a construção do tabernáculo, e a partir do capítulo 35 é a ação. Consegue me entender? No capítulo 25, Deus dá a ordem, Deus dá a direção, Deus dá o caminho, mostra o caminho, e a partir do capítulo 35 de Êxodo, é o povo agindo conforme as orientações de Deus. Teve o conserto, o povo teve que se consertar ali por causa do bezerro de ouro, teve o conserto, teve a reparação, mas no capítulo 35, o povo começa a fazer aquilo que Deus mandou. E no capítulo 40, no versículo 1, o que diz aí na sua Bíblia e na minha Bíblia? Então falou o Senhor, então falou Yahvé aqui na minha Bíblia, a Moisés orientando. Então, do capítulo 1 até do versículo 1, aliás, até o versículo 16, é Deus falando. Vocês conseguem entender isso? É Deus falando com Moisés. Aí a partir do versículo 17, é como se fosse o resumo de todo o Êxodo, é como se fosse o capítulo 35 de Êxodo. No versículo 17 do capítulo 40, no versículo 16, Moisés realizou tudo em conformidade com o que o Senhor havia ordenado. Aí eu começo a entender, e isso fica claro na minha mente, que quando Deus dá a direção para a sua igreja, e o Senhor nos dá tantas diretrizes, tantas direções, tantas bênçãos, tantas promessas, que basta somente nós lermos a palavra do Senhor. Porque na nossa vida, meus irmãos, é da mesma forma. Deus pede, Deus dá a direção, Deus ensina, e nós temos que fazer o que com este ensinamento, com essa direção, com essa diretriz? Nós temos que receber a orientação de Deus e caminhar na presença dEle em obediência. Então nós aprendemos aqui que o tabernáculo, tudo isso daqui que Moisés viu da parte de Deus lá no Monte Sinai, foi uma revelação que ele teve da onde? Dos céus, né? Aí se você abrir a sua Bíblia, se a gente trazer lá para o Novo Testamento, no capítulo 1 de Apocalipse, não precisa abrir agora não, você pode ler na sua casa, tá? No capítulo 1 de Apocalipse, a partir ali da metade, diz que João, ele teve uma revelação, né? Ele foi transportado ali até os céus, e diz que ele teve uma visão, ele teve uma revelação da parte de Deus, porque ele enxergou ali no céu 7 candelabros. Lembra, na aula passada a gente ficou mais de 1 hora falando da Arca da Aliança, e eu falei muito pouco do candelabro. E lá em Apocalipse, o que João vê? O que João vê? Ele vê 7 candelabros de ouro. Você já leu essa passagem? E no meio dos 7 castiçais de ouros, o que ele vê? Ele vê Jesus caminhando. Só que ele não vê Jesus, aquele Jesus que sofreu na cruz do Calvário, aquele Jesus com marcas de sangue, sofrido, não, mas ele vê o Jesus ressurreto, né? E a Bíblia ainda vai falar que os seus olhos eram como chamas de fogo, ele tinha uma veste comprida que ia até os pés. E quando João, ele vê esta cena, diz a Bíblia que ele desmaia, ele cai como se ele estivesse morto, né? E Jesus chega até ele, João, e fala: tenha bom ânimo, eu sou aquele que morreu e ressuscitou, sou aquele que vive. E João, ele vê nas mãos de Jesus, Jesus caminhando no meio dos 7 castiçais, nos 7 candelabros, e ele vê 7 estrelas, né? Aí no último versículo do capítulo 1 de Apocalipse, Jesus dá a revelação para João. Jesus fala assim: está vendo estes 7 castiçais que você viu? Estes 7 castiçais são as 7 igrejas. E está vendo essas 7 estrelas que você viu na minha mão? Essas 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. Ou os 7 mensageiros, né? No grego é esta palavra, os 7 mensageiros, ou nos dias de hoje, para a gente entender com mais clareza, são os 7
pastores dessas 7 igrejas. Então, agora voltando para Moisés ele vê o candelabro e o Senhor manda ele fazer esta representação do candelabro. No Novo Testamento, esse candelabro é a igreja. Olha que privilégio tremendo que nós temos, de ser a igreja do Senhor. A igreja, por que o candelabro representa a igreja? Porque ele tem a chama. Eu gostei tanto, não sei se foi na aula passada ou na retrasada, que nós falamos do fogo. Lembra que a gente falou do fogo? Que tudo tem fôlego, tem fogo aqui no altar, tem fogo em todos os lugares que você olhar, tem fogo, tem a chama de Deus que tem que arder, e isso representa as nossas vidas também, porque esta chama ela tem que arder no nosso coração, na nossa vida. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo, e quando o candelabro aqui, que ele tem esses 7 pavimentos, aqui esses 7 bocais, onde era enchido ali com azeite, sempre, nós aprendemos na palavra do Senhor que tinha que ficar continuamente acesas, Durante o dia era fácil, porque era sacerdote, Arão ali, os seus filhos entrando e saindo do tabernáculo, então quando estivesse apagando ali, ele ia lá, repunha o óleo, limpava ali as espivetadoras, e estava sempre apagando, e à noite era da mesma forma, até a noite tinha que continuar aceso estas luzes, essas lamparinas. E a igreja, ela tem esta função hoje no mundo. Você, como igreja do Senhor, a igreja do Grimaldi, ela também é um candelabro diante de Deus. E as 7 igrejas ali que foi endereçada as cartas do Apocalipse, as 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Filadélfia e todas as outras, elas representavam este candelabro, e hoje nós também representamos este candelabro. Por quê? Porque a nossa missão de vida, como lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, é trazer esta luz para toda a criatura. E a nossa função, é minha função como servo de Deus, é tua função também, como servo de Deus, como a serva de Deus, de deixar esta lâmpada sempre acesa. E se tem algo na sua vida que está te entristecendo, está fazendo com que esta lâmpada se apague, você precisa receber a orientação de Deus hoje, do Espírito Santo, e acender esta chama novamente. Está vendo que são 7 lâmpadas? Porque se uma estiver apagada, a outra ainda consegue permanecer um pouco ali acesa, até que esta outra aqui se acenda novamente. Se apagar 2 lâmpadas, da mesma forma. Se tiver só uma lâmpada acesa e todas as 6 apagadas, o que o sacerdote tem que fazer correndo? Tem que acender novamente, pôr o azeite da unção, o azeite de oliva aqui dentro desses bocais, para que ela se acenda novamente. E Jesus fala, você não acende um velador e esconde ele debaixo da cama, mas você coloca num lugar alto, para que esta luz possa iluminar tudo à sua volta. Irmãos, eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é a tua luta, qual é a tua dificuldade, mas se Deus te trouxe aqui nesta noite é para falar contigo e trazer esta palavra para você. Olha, se a tua luz está apagando, o Senhor manda falar para você: eu não quero que esta luz se apaga, mas eu quero que ela continue acesa sempre, 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 porque você não foi resgatado, transformado para viver apagado. Você é luz, e a tua luz ela tem que brilhar. Mas você pode estar falando assim no seu coração: eu não consigo mais fazer a minha luz brilhar dentro da minha casa. Palavras vêm ao meu encontro, palavras vêm para me desanimar, mas o Senhor fala para você: mesmo que tenha só um pouco, hoje eu te dou a oportunidade para você encher mais. E não são as palavras que estão ao seu redor que tem que ditar se a lâmpada vai apagar ou vai continuar acesa. O que limita, o que determina
se a sua lâmpada vai continuar acesa ou vai se apagar, é a unção do Espírito Santo que está sobre a sua vida. Mas a unção do Espírito Santo não é para ser apagada, mas é para ser acesa. Não extingue, não apague. Lembra que está escrito lá em Tessalonicenses: não extingue a chama do Espírito Santo que está em vós. Eu falei um pouquinho aqui do candelabro porque eu fiquei devendo na aula passada, tá? Mas aí no versículo 16 do capítulo 40, você está com a sua Bíblia aberta ainda? Diz assim: Moisés realizou tudo em conformidade com o que o Senhor lhe havia ordenado. Assim, o tabernáculo foi levantado no primeiro dia do primeiro mês do ano 2 da saída do Egito. Se você for lá no capítulo 25, você vai entender ali na cronologia, que, aliás, desde a saída do povo de Israel do Egito, quando eles matam ali o cordeiro pascual, né, para eles saírem do Egito depois da morte dos primogênitos, aquele dia é considerado o primeiro ano para os judeus. E aqui diz, na minha Bíblia, na sua tradução pode estar um pouco diferente, no versículo 17, que o tabernáculo foi levantado no primeiro dia do primeiro mês do ano 2 da saída do Egito, ou seja, um ano após a palavra que Deus tinha dado para Moisés, um ano de construção de tudo isso daqui, ó. Somente ele aqui fechado, tá bom? Isso tudo aqui para construir demorou um ano. No capítulo 31, tem ali o nome dos dois homens que foram os responsáveis, tá? Eu vou ler, abrir aqui no capítulo 31, só para mim lembrar que eu estou falando o nome deles desde a primeira aula e eu sempre erro, tá? Porque eu não consegui gravar o nome deles. Versículo 2 do capítulo 31, eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e eu fiz que ficasse pleno do Espírito em sabedoria, entendimento e em capacidade artística. Depois no versículo 6 diz assim: eis que estou enviando a ele por companheiro a Oliabe, filho de Azimaque, da tribo de Dan, com missão de cooperar com Bezalel em tudo. Agora está explicado por que eu não decorei o nome deles, né? Está justificado, né? Então Deus preparou essas pessoas, lógico que com ajudantes, e eles construíram durante um ano tudo isso daqui. Aí no versículo 18 diz que Moisés armou o tabernáculo, colocou as bases em seus lugares, armou as molduras e colocou as vigas e levantou as colunas. Interessante aqui, que o Espírito Santo traz ao meu coração, que ele colocou as bases. Está vendo aqui, ó, embaixo dessa coluna aqui é uma base. Umas bases, inclusive aqui, para quem não sabe, no pezinho dela era bases de prata, por isso que tinha as ofertas de prata, aqui dentro tinha ouro, né, porque tudo aqui dentro foi feito com ouro, madeira de acácia, né, e ouro revestido por cima. Com exceção aqui do candelabro, que ele era de ouro puro, eu disse até para os irmãos, 35 quilos mais ou menos de ouro puro, só o candelabro. Mas, primeiro Moisés, ele estendeu o quê? Pediu para colocar o quê? As bases. Sabia que na Bíblia nada é por acaso? Sabia que na sua vida, para você ter êxito, é isso que o irmão falou, você primeiro precisa ter a tua base alicerçada naquilo que é reto, naquilo que é correto, naquilo que é verdadeiro, naquilo que edifica a sua vida. A minha base é Cristo, a minha base é a palavra, a minha base é a unção do Espírito Santo que está sobre a minha vida, a minha base é os ensinamentos que eu recebo aqui na casa do Senhor, através do meu pastor, dos meus irmãos que sobem aqui para ministrar, na minha casa, no meu devocional, quando eu oro, quando eu busco a presença do Senhor. Então quando Moisés, ele coloca as bases, e não foi uma base, tudo isso daqui é uma base, tá vendo? Ó, tudo isso aqui em volta, você consegue contar quantas são? São mais de 70. Aqui dentro também, olha as colunas e as bases. Enquanto a tua base não estiver alicerçada na rocha que é Cristo, vai vir o vento, vai vir a tempestade, vai vir as dificuldades. Sabe o que vai acontecer? Você vai esmurecer.
A sua perna vai dar aquela bambeada, aquela travada, você vai cair. Mas quando a tua base estiver alicerçada em Cristo, meu irmão, pode vir o vento, pode vir a dificuldade, pode vir o problema que for, nada vai abalar as suas estruturas. Por quê? Porque a tua base é Cristo. Versículo 19, parece uma repetição, né, do versículo 1 e 2, 3 e 4, mas não é. Vou repetir novamente para ficar bem claro. Do versículo 1 ao 15, foi Deus dando a instrução para Moisés. Do versículo 16 até o final, é Moisés executando aquilo que Deus mandou. Então parece uma repetição, mas não é. Aquele salmista até fala, né? Uma vez uma coisa falou Deus, duas vezes a ouvir, né? Então, quando a Bíblia começa a repetir, não é por acaso, não é para ser cansativo, mas era para mostrar que Moisés e a nação estavam fazendo aquilo que Deus havia determinado. Em seguida, estendeu a tenda sobre o tabernáculo. O que Moisés fez? Ele colocou a tenda, está vendo essas cortinas aqui? Ó? Ele colocou por cima do tabernáculo. E colocou a cobertura especial sobre ela, exatamente como o Senhor havia orientado. Como é que está a cobertura na tua vida? Lembra do Salmo 91? Que o Senhor nos guarda debaixo das suas asas. Como é que está a tua cobertura? O que está se estendendo? Lembra que nós somos o tabernáculo, né? Nós somos a habitação de Deus, templo do Espírito Santo. Está bem claro isso, né? Isso tudo aqui, a nossa igreja, ela não é uma igreja judaizante, tá? A gente não vai fazer aqui como se fosse uma igreja judaica. Eu sei que existe, mas não é isso que nós estamos fazendo. Talvez alguém vê na internet e pense que nós somos até uma igreja judaica, porque vê é tabernáculo. Não, não é isso. Nós estamos aprendendo porque tudo que Deus mostrou aqui para Moisés, tudo, eu consigo trazer um ensinamento para a minha vida. Porque aquela sombra, porque o tabernáculo era uma sombra das coisas futuras, hoje Cristo me revela na sua palavra. Então quando a Bíblia fala aqui da cobertura, eu tenho que tomar muito cuidado com o tipo de cobertura que eu coloco sobre a minha vida. Porque nós não somos ignorantes. Nós não temos que aceitar qualquer coisa. Eu tenho que estar debaixo de uma cobertura que esteja dentro da palavra do Senhor. Porque se essa cobertura não estiver dentro da palavra do Senhor, a minha vida não vai estar plena, não vai estar abençoada. E por que nós trazemos esses estudos para a Igreja Formosa de Cristo do Grimaldi? Porque nós precisamos que a nossa cobertura, não é cobertura, tem umas goteiras aqui que os irmãos estão trabalhando, os nossos engenheiros têm labutado aqui, trabalhado para tampar essas goteiras, mas não é essa cobertura que eu estou falando, é a cobertura espiritual que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Porque João, quando ele vê Jesus caminhando entre os 7 castiçais de ouro, o que representa isso? Que Jesus, ele caminha no meio da nossa igreja. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. E quando Jesus, ele caminha no meio da igreja, não pense que é só elogios. Porque se você ler as 7 cartas do Apocalipse, tinha elogios, tinha exortações, mas em todas as igrejas tinha promessa. Qual que era a promessa de Deus para aquelas igrejas? Ao que? Fala bem alto para a igreja toda ouvir. Ao que vencer.
Então, quando eu tenho esta cobertura sobre a minha vida, eu tenho a bênção de Deus me amparando em todos os momentos da minha vida. E este ensino que nós estamos aqui ministrando, trazendo para a igreja, não só eu, mas todos que têm esta responsabilidade, é para que a tua vida esteja firmada em bases sólidas, em bases que vai durar até a volta de Jesus. Porque se não colocasse aquela base de prata na base ali dessas colunas, com o tempo, com a chuva, se bem que ali era um deserto, mas tinha friagem, é muito frio. Se não tivesse esta base protegendo, ia entrar a umidade, ia entrar cupim, ia destruir, ia passar alguns anos somente. O que ia acontecer com este tabernáculo? Ele iria desmoronar. E se eu não proteger as minhas bases, se eu não for um candelabro ali cheio da unção de Deus, e não tiver a cobertura certa sobre a minha vida, eu posso até andar um tempo na presença do Senhor, mas quando vier o vento, a tempestade, por eu não estar firmado na rocha, eu vou desmoronar, eu vou cair. E mais importante, eu já disse isso e vou repetir. Lembra que eu disse no estudo passado, se o Senhor está repetindo é porque nós precisamos ouvir. Mais importante é o fim do que o começo. Porque não adianta você começar bem e terminar mal. Começa como um vencedor, termina como um derrotado. Está errado. Você tem que começar bem, no meio continuar bem, e no final estar bem. E é em todas as áreas da sua vida. É na sua casa, é na sua família, é no seu casamento, é no seu trabalho, é no seu ministério. Em todos os lugares você precisa construir uma base boa, uma base sólida, uma base sustentada em Cristo. Porque quando a minha base, meu irmão, é Cristo, por mais que aos meus olhos carnais hoje parece que está dando tudo errado, mas eu assumo um compromisso. Deus, eu vou te servir em fidelidade, em honestidade, em inteireza de coração. Vou rejeitar todos esses pratos que o mundo está me oferecendo. É até melhor do que eu estou vendo hoje na minha vida na igreja, mas eu vou rejeitar tudo isso e eu vou seguir a Cristo até o fim da minha vida. Você vai ver que com o tempo, olha, preste atenção no que eu vou ler agora. Versículo 20. Tomou as tábuas de pedra com os mandamentos gravados, depositou-os na arca da aliança, instalou nela os varais para transporte e colocou sobre a tampa do propiciatório. Lembra da tampa do propiciatório que ficava na arca? Os querubins aqui, é a tampa, aqui é só o propiciatório, tá? Depois transportou a arca para dentro do tabernáculo e pendurou a cortina, o véu, a fim de proteger o acesso à arca da aliança, tudo em conformidade com a vontade do Senhor. Quando Moisés colocou as bases e a cobertura, qual foi a primeira coisa que ele levou para dentro do tabernáculo? Foi a arca da aliança. E depois ele cortinou, ele colocou aqui o véu e tampou, ela ficou protegida lá dentro. Não seria mais interessante você começar aqui de fora? Ó, isso aqui ainda não está, tá? Na parte que nós estamos lendo, esse muro aqui ao redor ainda não está. Não seria mais interessante a gente começar de fora para dentro? Vamos proteger aqui os muros, vamos fazer tudo certinho, né? Vamos começar aqui, ó, do átrio. Vamos começar do átrio, de fora para dentro. Isso seria, vê se você consegue me entender, a lógica humana. Mas com Deus, desculpa, tá, se eu coloquei no olho de alguém. Com Deus começa de dentro para fora. Você consegue entender a revelação que o Espírito Santo está trazendo para as nossas vidas nesta noite? Começa de dentro para fora. E foi lá no Santo dos Santos, o lugar santo,
lugar santo dos santos. Na sua vida é da mesma forma. A transformação de Deus para a sua vida, primeiramente ela começa de dentro do seu coração. O Senhor quer te transformar numa nova criatura, alguém que foi lavado, remido, transformado pelo poder de Deus. Porque não adianta nós trabalharmos o nosso exterior, aquilo que nós vestimos, né? Aquilo que nós falamos, o nosso cabelo, o nosso rosto, a maquiagem para as mulheres, e o nosso coração não tiver transformado pelo poder de Deus. Porque o evangelho ele começa daqui, ó, de dentro para fora. E você pensa que Deus ele entra, né, invadindo? Deus não invade. Quem escancara as coisas na sua vida para o mundo inteiro ver, tem outro nome, é o seu adversário. Deus ele bate na porta. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Então hoje eu estava lendo esta passagem, e eu já li isso daqui, esta passagem, irmãos, nesses meses, só para ministrar aqui, muitas vezes. E o Espírito Santo ele foi falando comigo, meu servo, está vendo? É de dentro para fora. Aí colocou a arca, olha a repetição, depois no versículo 21, no finalzinho, ele tampa aqui a arca, né, com véu. Depois ele colocou, no versículo 22, Moisés colocou a mesa na tenda do encontro, no lado norte do tabernáculo, do lado de fora da cortina do véu. E sobre ela dispôs em ordem os pães da presença diante do Senhor, conforme ele havia orientado. Primeiro, depois que colocou a arca, vem aqui, ó, a mesa dos pães. Ele colocou aqui neste lugar, foi colocando os utensílios, pães quentinhos, né? Nós já falamos aqui sobre a mesa da presença, ou da proposição. Depois, no versículo 24, colocou o candelabro na tenda do encontro em frente à mesa, no lado sul, aqui, ó, um de frente para o outro. Dispôs as lâmpadas diante do Senhor, como havia ordenado, colocou aqui as lâmpadas. Moisés colocou, no versículo 26, também colocou o altar de ouro na tenda do encontro, diante da cortina do véu, e em cima dele queimou um incenso de perfume exclusivo, tudo conforme o Senhor tinha ordenado. Depois instalou, agora sim, ele instalou a cortina do véu na entrada do tabernáculo. Onde é a entrada? Aqui na frente, está vendo aqui, ó? Na entrada do tabernáculo. E tampou o tabernáculo. E Deus foi começando a trabalhando aqui dentro. Ele colocou um utensílio aqui, colocou outro aqui na ordem, né? Depois colocou o candelabro, depois o altar do incenso, e tampou a frente. A sua vida, quem conhece é o Senhor. Depois que ele tampou aqui, ninguém mais tinha acesso, lembra? Só Arão. Arão, ele era o único, com exceção de Moisés, é claro, que podia entrar aqui no Santo dos Santos, uma vez por ano, o sumo sacerdote, e os seus filhos, eram pouquíssimas pessoas. Teu coração é da mesma forma. Aí dentro de você, que às vezes você não consegue passar para ninguém o que você está sentindo, o que você está passando na sua vida, mas o Senhor ele tem trabalhado, porque a presença dele está dentro de você. A luz dele está brilhando dentro da sua vida, dentro de você, no seu ministério, no seu chamado. O alimento, os pães da presença, era para mostrar que tinha 12 pães, né? 6 desse lado, 6 desse. Representava que Deus sustentava aquela nação de uma forma sobrenatural. Lembra que durante 40 anos no deserto, eles não passaram fome? A roupa não envelhecia. O sapato não terminava. De dia, eles iam lá de manhãzinha, colhia ali um maná que vinha dos céus, preparava o seu alimento. Quando eles queriam carne, o Senhor mandava ali as codornas. Quando eles precisavam de água no deserto, o Senhor fazia brotar água da rocha. O Senhor sustentou aquele povo, mas ali dentro era somente Deus que conhecia.
Mas a presença de Deus estava lá. E aqui dentro de você, sabe o altar do incenso que representa a oração? Deus conhece a tua oração, Deus conhece o teu clamor, Deus conhece a tua vida, Ele sabe o que se passa aí dentro de você. Tabernáculo de Deus, tenda de Deus, habitação de Deus. Deus conhece a tua vida e Ele fala, por mais que as pessoas do lado de fora tem te zombado, tem te afrontado, tem se levantado contra você, mas aí dentro de você, Deus conhece cada particularidade sua, e Ele fala que Ele investiu tempo, Ele investiu ali o sangue do Filho dEle para você, e Ele manda dizer para cada um de vocês, vocês não são qualquer coisa, ou coisa de pouco valor, mas dentro de você tem um valor imensurável, muito grande, e não despreze aquilo que Deus já fez, está fazendo e vai continuar fazendo na sua vida até o seu último dia. Tem uma pessoa aqui que o Espírito Santo fala ao meu coração, tem falado assim, ó, vou parar. Não aguento mais, vou entregar. Não está valendo a pena. Mas o Senhor manda falar para você, não vou nem olhar. O Senhor manda falar para você que Ele não te chamou para você ficar num banco. Olha o que o Espírito Santo fala para mim. Arão, ele entrava lá dentro. Mas sabe o que ele fazia no final da tarde? Ele vinha até aqui à porta, o Arão aqui, ó, o sumo sacerdote, ele vinha até aqui na porta. Todo mundo saía da sua tenda. Arão levantava sua mão e falava, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor está falando para pessoas aqui, você é sacerdote. É você que tem que vir aqui na frente e trazer a palavra para abençoar o meu povo. Porque eu confirmo as palavras que saem da tua boca, que não são palavras humanas vazias, mas são palavras cheias da unção do meu Espírito Santo. E eu repito para você, não se tranque, não fuja, não entregue, não abandone, mas se coloque na posição, porque todos os teus inimigos vão ter que reconhecer que Deus é na sua vida. Não busque recompensa humana, não busque recompensa do homem, porque uma hora ou outra, ele vai te entristecer, ele vai te magoar, ele vai dizer algo que não te agrada, que vai entristecer o teu coração. Mas é homem, é carne, mas a palavra que vem de Deus, que vem do céu, que vem do Espírito Santo, aleluia, esta palavra ela não vai te abandonar, não vai te entristecer, mas a função da palavra do Senhor é te levantar e te colocar de pé. Arão, sai para fora e abençoa o meu povo. Arão, sai para fora e abençoa o meu povo. Porque quando a obra no nosso coração aqui dentro de nós, você entende que você é este tabernáculo hoje? Que você é templo do Espírito Santo? Quando o Senhor colocou tudo no lugar, tudo, Deus não faz as coisas bagunçadas. Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Mas quando Deus coloca tudo no lugar, quando você já foi transformado. Mas tem gente falando aqui, Deus, falta tanto ainda, Deus. Mas se você crer, você vai ver a glória de Deus.
Talvez tenha gente que entrou aqui dando passos para trás, regredindo. O passado está querendo voltar, mas chegou aqui numa barreira, não está deixando você ir mais. Você até tenta ir mais para trás, e você fala, não consigo, eu quero ir mais para trás. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo falando para você mais uma vez, olha, estou te dando mais uma oportunidade. Pensa bem no que você está fazendo, você quer realmente dar mais passos para trás? É isso que você quer abandonar tudo aquilo que eu fiz por você, tudo aquilo que eu já realizei. Lembra das obras passadas? Eu quero fazer no presente e quero fazer no futuro também. Essa barreira está falando para você, chega de dar passos para trás e comece a andar para frente novamente. Comece a andar em direção à minha vontade, ao meu querer, porque a minha vontade para a tua vida ela permanece, mas para a vontade de Deus se concretizar, precisamos fazer tudo em conformidade com a vontade do Senhor. Versículo 28. Depois instalou a cortina do véu na entrada do tabernáculo, aqui ó, segue a luzinha. Montou o altar dos holocaustos na entrada do tabernáculo e na tenda do encontro, e sobre ele ofereceu holocausto e oferta de cereal, tudo segundo o Senhor havia determinado. Nós sabemos, todos nós aqui somos crentes, sabemos que o nosso maior sacrifício, aquele que nos resgatou, foi Jesus. Amém? O preço já foi pago. E este sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, uma única vez, não precisa mais. Mas eu e você, lembra? Deus fez tudo aqui, trabalhou, o sacerdote ele tinha que sair, agora já não era mais com Deus. Era o sacerdote oferecendo o sacrifício. Lembra da palavra de domingo? Que nós somos sacrifício vivo. Aqui era sacrifício morto. Consegue entender? O animal era sacrificado aqui e morria. Jesus se ofereceu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra de Deus, está aqui também. Mas o nosso sacrifício não é mais um sacrifício morto, mas é um sacrifício vivo. Romanos 12, não é isso? 12:1. Nós somos sacrifício vivo. O que a palavra vida pode trazer para mim hoje? O Senhor fala aqui o meu espírito, tem pessoas que estão oferecendo sacrifício morto, sacrifício cansado, sacrifício de só a misericórdia de Deus, eu estar fazendo a obra, eu não aguento mais. Mas o nosso sacrifício tem que ser um sacrifício vivo, de louvor, de adoração. Eu posso chegar aqui, pastor Miguel, cansado, dia atribulado. Já falei, tem que pegar ônibus, metrô, monotrilho, trem, mas não vou chegar aqui morto. Estou cansado, não, porque o meu sacrifício é vivo. Fazer a obra de Deus hoje é com vida, é com alegria. Se tem alguma coisa te entristecendo, meu irmão, algo está errado. Você precisa voltar ao primeiro amor. Você precisa voltar às primeiras obras. Porque você trabalhar para Jesus não é um sacrifício morto. Não é um sacrifício cansado. Não é um sacrifício desanimado. Não é um sacrifício de tantas coisas que eu poderia falar. Mas estar servindo a este Deus que me resgatou do pecado, do lamaçal do pecado. É para mim estar aqui na igreja, meu irmão, com um sorriso lá em cima, pela oportunidade de estar fazendo a obra de Deus. Não importa se sempre sou eu.
Não importa. Eu estou fazendo é para o meu Deus. Eu posso estar na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, que não é suficiente. Mas eu não faço a obra para pagar a minha salvação, já foi pago. Eu faço a obra não para ser salvo, mas porque eu sou salvo. Então nosso sacrifício é um sacrifício vivo. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encheu de água. Aleluia. Aí você pode falar assim, mas o que eu vou falar, pastor Miguel? É uma bacia com água. O que dizer de uma bacia com água? Qual que é a revelação que o Espírito Santo traz para a gente? Primeiramente, como era construída esta bacia? Sabe como que foi construído? As mulheres, olha como as mulheres são abençoadas. Elas ofertaram para Moisés os seus espelhos. Sabia disso? E os espelhos naquela época não era que nem tem hoje, era de bronze polido, não é isso, pastor? De bronze polido, até não era como os espelhos que tem hoje, não era tão nítido, mas as mulheres ofertaram os seus espelhos. Foi trabalhada ali por aqueles dois homens, que eu não vou tentar falar o nome deles, porque eu já esqueci, tá bom? Isso aí, pastor, obrigado. Eu já esqueci os nomes deles, mas foram passados para esses homens, quem souber pode falar. Foram trabalhados e fizeram esta bacia de água. Pequenininha, não tem as dimensões, presbítero, não tem. E encheu de água. Olha a revelação do Espírito. Como era feito de espelho e com água. Quando o sacerdote oferecia o seu sacrifício, sujava as suas mãos e os seus pés com sangue. Porque este sacrifício que era oferecido aqui não era uma coisa agradável de se ver. Era uma coisa difícil, né? Você vê um animal sendo sacrificado, morto, sangue, né? Era difícil de ver tudo isso. Quando ele oferecia o sacrifício, o sacerdote e os seus filhos tinham que entrar dentro do tabernáculo, aqui dentro, passar por esta cortina, entrar lá dentro. Eles tinham que primeiro vir aqui, lavar as suas mãos, lavar os seus pés. E olha a revelação que o Espírito Santo traz para mim. Quando eles olhavam para dentro desta bacia, desse espelho. Obrigado, meu irmão. Olha o Espírito Santo já falando. Ele olhava para dentro daquela bacia e ele via o seu próprio rosto. Mas e no Novo Testamento? O que eu posso trazer disso, pastor? Eu vou lá em Tiago, capítulo 1, versículo 23, que diz que aqueles que são só... preste atenção, você pode ler na sua casa depois, se quiser abrir aí também, para ver se eu estou falando certo, pode abrir também. Temos que ser beriano, né, pastor? Porque às vezes a mente não funciona direito. Pode ser beriano. Por favor, não aceite tudo. Analise, examine, vê se é Deus que está falando, vê se está em conformidade com a palavra. Ah, mas é o Ney, eu conheço. Não, mesmo sendo o Ney, o pastor Miguel vai na palavra, vê se está dentro da palavra. Não receba tudo que saia deste altar sem examinar as escrituras. E quem vai examinar as escrituras é você. Eu não posso fazer isso por você, eu não posso pegar a tua Bíblia e ler para você. Você tem que ler, tem que examinar. Tiago, capítulo 1, versículo 23, diz que aqueles que são ouvintes da palavra e não praticantes. O que diz a continuação? É como se ele olhasse para o espelho. Não está isso na palavra? Alguém abriu aí, está concordando comigo? Ele se olha no espelho e vai embora e logo aquela imagem desaparece. Então o sacerdote, quando ele ia lavar as suas mãos, ele olhava para lá, para aquele espelho, e via as suas mãos sujas de sangue. Mostrava que ele não era perfeito. Ele era tão pecador quanto aquele que vinha oferecer o sacrifício. Aí eu vou lá no Novo Testamento e fala também: a quem muito é dado,
Muito é requerido. Então, quando o sacerdote ele se olhava ali no espelho, e eu me olho no espelho, o Espírito Santo ele começa a falar ao meu coração que eu tenho que olhar para as minhas mãos, aonde eu tenho colocado as minhas mãos e os meus pés, aonde eu tenho colocado os meus pés antes de entrar na adoração suprema, ou na melhor adoração, que é aqui, ó, aqui dentro, acender o incensário, adorar a Deus lá dentro. Porque se eu entrar aqui sujo, contaminado, eu estou errado. Mas eu tenho que me enxergar primeiro, ver aonde está sujo primeiro na minha vida, me limpar, me santificar, porque a santificação passa muito pela limpeza também, a limpeza cerimonial, e hoje a santificação, que é separação do mundo para Deus, para depois eu fazer a obra do Senhor. Tremendo, né? Você imaginava que uma bacia dessa poderia trazer esta revelação? Moisés, versículo 31. E Arão e os filhos deste usavam-na para lavar as mãos e os pés, todas as vezes que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar sagrado, e ele se lavava exatamente como o Senhor ordenara a Moisés. Finalmente, Moisés construiu o átrio. O que é o átrio? Essa parte aqui. Lembra que eu falei no início? De dentro. Tem até uma música que fala, né? De dentro para fora, não é? De dentro para fora, né? Então depois construiu aqui o átrio. E o grande pátio ao redor do tabernáculo, e colocou a cortina do véu na entrada desse átrio. Assim Moisés concluiu toda a obra. Aqui pulou um pouquinho, deu uma resumida, mas antes disso, não sei onde é que está aqui o azeite. O que Moisés fez? Ele pegou o óleo da unção, agora sim, o óleo da unção. A Shirley queria que eu falasse um pouquinho sobre isso, estou sentindo aqui, Shirley, no coração. Pegou o óleo da unção, é que a gente já conversou, tá, irmão? Não é revelação, não. Pegou o óleo da unção, que o Senhor tinha ordenado. Obrigado, meu irmão. Outro irmão lá na sintonia também, que benção. Ele pegou o óleo da unção e ele ungiu tudo que havia no tabernáculo, tudo. Todos os utensílios, o altar, a bacia, as cortinas, tudo. Até Arão e os seus filhos, né? Tiveram que se lavar ali. Moisés teve que... Imagina, que cena, pastor. Moisés teve que lavar o Arão e os seus filhos, depois colocar a roupa neles e deitar o azeite. Lembra do salmo que fala? É como o azeite que desce sobre a cabeça e sobre a barba de Arão. Sinal que não foi pouco azeite, né? Foi muito, né? Então, este óleo da unção, só quero falar um pouquinho aqui. Às vezes a gente erra, que a gente fala assim, o azeite ungido, né? Eu quero óleo ungido. Não existe, tá, irmãos? Óleo ungido. O óleo, ele unge, né? O óleo, quando ele toca em alguma coisa, ele faz a unção, a proteção. Então, meu Deus, vamos lá. O azeite foi consagrado, todos aqueles elementos que tinha dentro do tabernáculo. Todos. Só que Deus disse para Moisés, olha, isso é exclusivo. Vocês não vão fazer isso em casa, como incenso da mesma forma. Vocês não vão copiar isso e levar para suas casas. Você não vai pegar aqui um azeite do tabernáculo, vamos vender aqui por R$100, tá? Quem quer levar um pouquinho aqui do pó, do incensário aqui para fazer o incenso na sua casa? Não tinha nada disso. Quem quer um pouquinho aqui de azeite, R$200, vamos levar aqui o azeite ungido, né? O azeite ungido para sua casa, lá você vai ungir os seus umbrais, a porta, seus filhos, sua esposa. Não tinha nada disso, era para usar aqui dentro. Aí eu vou lá no Novo Testamento. Marcos, capítulo 6, versículo 13. Quando Jesus manda os seus discípulos em missão, que ele fala assim, vocês não vão levar 2 sapatos, vocês não vão levar 2 túnicas, vocês não vão levar dinheiro, vocês não vão levar nada. Mas no capítulo 6 de Marcos, versículo 13, se não me falha aqui a memória, diz que eles oravam, expulsavam muitos demônios, e ungiam, né? Ungiam os doentes com óleo e muitos eram o quê? Curados. Então tem gente que fala, não pode usar o azeite mais, né? Não pode, é que tem gente hoje que unge tudo, né? Unge carro, unge gato, unge um papagaio, unge a pia, unge o carro, achando que aquele azeite vai trazer a proteção, né?
Mas não quero afrontar ninguém, tá, irmãos? Eu só quero que você entenda que no Novo Testamento fala que Jesus deu a instrução para os seus discípulos. Aqui era só um tabernáculo, tá? Ninguém levava para casa e ungia nada. O óleo era usado nos enfermos porque ele também tinha fins medicinais. Era o remédio da época, era a pomada, era o anti-inflamatório, antibiótico, não sei como é que pode falar. Lembra de Jesus, quando ele fala a parábola do bom samaritano? O que o bom samaritano aplicou ali naquele homem que foi espancado? Azeite e vinho, né? Então, fins terapêuticos, curativos. Mas a oração dos discípulos, quando Jesus enviou os discípulos para ungir as pessoas, né? Os enfermos. Em Tiago, capítulo 5, também fala: está entre vós alguém doente? Chame os presbíteros da igreja, unge o enfermo com óleo, e a oração da fé salvará, curará e perdoará um monte de pecados. A oração da fé. Então o azeite, neste caso, para nós, hoje, ele é um símbolo, né? Nós ungimos os enfermos, e nós cremos que a nossa oração, através deste símbolo, cura o doente. Mas nós temos que examinar as Escrituras, ver o que nós estamos fazendo, o que nós podemos melhorar, fazer o uso do óleo consciente, tá bom? Só quero deixar isso para os irmãos. Aí chega no versículo 34, meus irmãos, para a gente encerrar com chave de ouro. O título da minha Bíblia está assim, na versão King James, tá: a glória de Yahvé guia Israel. A sua está diferente, presbítero? Tabernáculo é cheio da glória do próprio Deus. Alguém está diferente? A nuvem cobre o tabernáculo. Aí diz assim o versículo 34. Versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória de Yahvé encheu todas as dependências do tabernáculo. Olha que tremendo. Moisés nem conseguia entrar na tenda do encontro, porquanto a nuvem pairava sobre viagem. Contudo, se a nuvem não se levantava, e quando fala que etapas da sua peregrinação foram 40 dias? 40 dias, igreja? 40 meses? 40 anos. Você consegue imaginar? Que visão tremenda. Se tiver, irmão, uma outra imagem que tenha a nuvem em cima do tabernáculo, eu acho que eu coloquei uma. Se não tiver, não tem problema. Pode pôr também. Só para a gente encerrar desta forma. A presença de Deus na vida daquele povo culminou com a glória de Deus enchendo aquele tabernáculo. E o que você acha, meu irmão, que acontece com a sua vida hoje? Você acha que essa glória era só para aquele tabernáculo, ou a glória do Senhor está hoje sobre a sua vida também? E quando a nuvem subia, lembra que a gente já falou isso várias vezes, às vezes você até queria saber onde é que estava e não sabia, já encontrou. Quando a nuvem subia e andava, eles armavam ali tudo, não vou repetir novamente, caminhava. Quando a nuvem baixava, eles armavam as suas tendas. E à noite, a glória do Senhor descia como fogo em cima deste tabernáculo. O Senhor fala para você, continua falando. Se coloque de pé, nós já vamos encerrar. Acabar no horário, graças a Deus. Achei que não ia dar tempo, mas deu tempo, graças a Deus. A glória de Deus está sobre a sua vida. A nuvem é a proteção. O fogo também é a proteção. E o Senhor fala para você, não pode faltar o fogo. Não pode faltar a chama. Porque tem até um versículo em Levíticos, não sei se é 6:12 ou 12:6, que fala que a chama deverá arder continuamente sobre o altar e não se apagará. Tem que arder sempre. Você é um sacrifício vivo de Deus hoje? Amém? Você adora a Deus em espírito e em verdade, em obediência? Então deixa esta chama arder no teu coração. Faça o possível e o impossível também. O impossível é Deus que faz, mas não deixa a chama de Deus se apagar na sua vida. Se você estiver cansado, fraco, desanimado, Deus é aquele que te pega pela mão. O irmão já até respirou fundo aqui, porque eu sempre falo isso. Respira e direita os seus ombros, né? Endireita os seus ombros, respira fundo.
Sinta a mão de Deus te levantando, olhe para o alto e vê a direção de Deus te conduzindo na tua vida. Quando você sentir que não tem nada, levante as suas mãos e pela fé sinta Deus te levantando, Deus te sustentando, porque Ele não te larga nem por um segundo sequer. Sabe quando você abaixa a sua mão assim e fala, não aguento mais? A mão de Deus vai lá embaixo, às vezes sua mão está aqui, está no chão já, está no chão, mas Deus pega a tua mão, segura ela e te levanta e fala, meu filho, minha filha, não desanimes, porque eu estou com você. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por estas semanas, por estes meses, Senhor Deus, que nós estamos aqui nos deliciando na Tua Palavra, aprendendo aqui sobre o tabernáculo. Quantas revelações o Teu Espírito Santo nos trouxe, Senhor. Pai, isso foi tão gratificante, tão grandioso, que às vezes nem num curso de teologia, numa faculdade, você vai ter tanto conteúdo para aprender, e nós aprendemos aqui, Senhor, sem um professor de teologia, sem nada, mas com um pequeno vaso, e o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos orientando. Olha que mestre glorioso que nós temos, o Espírito Santo de Deus, que nos ensina todas as coisas. E eu te peço, Senhor, encerrando este estudo, como nós lemos na Tua Palavra, que a Tua glória, Senhor Deus, a Tua presença esteja com cada um aqui nesta noite, com aqueles que vão ouvir, vão ver depois ali na internet também, mas que o Teu Espírito Santo, ó Deus amado, aqueça todos esses corações. Porque nós queremos uma igreja, Senhor Deus, avivada, cheia do Teu Espírito Santo. Não de barulho, Senhor Deus, que sapateia, que Senhor, gira. Não, se tiver isso é bênção, é glória. Mas nós queremos uma igreja, Senhor, alicerçada na Tua Palavra, que viva a Tua Palavra. Que crê na mensagem do Teu Evangelho. Que o meu irmão e a minha irmã saia daqui, meu Pai amado, com esta glória sobre a sua vida, com os seus olhos abertos, Senhor Deus, para avançar um pouco mais. Olha, Senhor, subir um degrau a mais na Tua presença. Porque eu amo a Tua palavra, Senhor Deus, e eu amo a Tua revelação. Moisés, quando teve um encontro com a sarça, ele temeu, ficou com medo. Quando o monte ali fumegava, ele ficou com medo um pouco também, mas ele foi se aproximando, ele foi chegando, ficou 40 dias na Tua presença. Depois ele já não ficou com medo, mas ele queria ver a Tua glória, ele queria ver o Senhor face a face, porque a intimidade dele foi crescendo. E é isso que eu peço para a minha igreja, Senhor, para esta igreja, para os meus irmãos que estão aqui visitando também, que esta intimidade vamos nos aproximar mais de Ti, mais e mais, e aprender de Ti, ó divino, ó amigo Espírito Santo, para que a revelação de Jesus cresça no meu coração, a verdade sobre Deus Pai cresça na minha vida, e a nossa igreja, Deus, seja uma igreja avivada de verdade, Senhor, avivada ao extremo, avivada, Senhor Deus, vivendo a Tua palavra, que essa casa venha ficar pequena, Senhor, tamanha a glória que o Senhor vai derramar neste lugar. Porque eu creio, Senhor Deus, que há muitos dons e talentos aqui. Muitos dons e talentos que ainda estão inativos. Mas conforme a revelação for crescendo, a intimidade for crescendo, estes dons vão ser usados para a honra e glória do Teu nome. E não vai ser restrito ao pastor, não vai ser restrito ao presbítero, ao evangelista, ao diácono, ao cooperador, ao levita, mas vai ser toda a igreja cheia da Tua presença. Colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu creio, Deus. Nos ajude, Senhor, a cada dia mais. Porque naquele deserto eles tiveram lutas, tiveram dificuldades. A nossa vida hoje é desta forma, Deus. Há lutas, há dificuldades, há problemas. Cada dia aparece uma tribulação. Mas todos os dias o Senhor manda o maná. O Senhor manda as codornizes. O Senhor manda a água. O Senhor é o nosso sustento. E nós estamos aqui, Senhor, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus.
Abençoa a tua igreja, Senhor, para que ela cresça cada dia mais. Aliás, vou fazer uma oração diferente, Senhor. Que nós, todos nós, diminuamos, oh Deus. Diminuamos para que o Senhor cresça. Que eu diminua e o Senhor cresça. Que nós diminuamos e o Senhor cresça. E a tua glória apareça nesta igreja mais e mais. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus.